E aí, pessoal, tudo bem? Neste domingo, Palmeiras e Grêmio protagonizaram uma partida bem ruim, né, do Campeonato Brasileiro. O empate por 1-1, Palmeiras fez 1-0 no começo do segundo tempo e o Grêmio empatou nos acréscimos. Eu não vou fazer um vídeo sobre o jogo em si, porque no final das contas o jogo, acho que nem foi um jogo tão relevante assim para comentar, fazer um vídeo sobre esse jogo em particular, tá? Acho que até teve outros jogos nessa rodada de fim de semana que, pelo jogo em si, talvez merecessem mais atenção. E, torcedor, tô de olho ali, algumas coisas para fazer vídeos aí nessa semana sobre alguns outros times, não se preocupa, tá? Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui foi um número que depois até conversei no Twitter, tudo, com o pessoal aqui em cima de uma estatística que o perfil Análise Verdão, que é um perfil aí de um grupo de pessoas ali que faz análise tática e estatística dos jogos do Palmeiras. É um grupo, um perfil bem legal ali para seguir. Vou deixar link na descrição aqui, tudo isso que eu estou falando no vídeo aqui, tá? Fez um tweet logo no final do jogo. Daí uma estatística gritante de hoje. Daí eu tô lendo o tweet. Uma estatística gritante de hoje. O Palmeiras encerra um jogo com 77% de precisão nos passes. No final das contas, isso aqui eles tweetaram 1 minuto depois que o jogo acabou. Porque depois eles até tweetam de novo corrigindo o número que não foi nem 77%, foi 76%. Caiu um ponto percentual ainda. Daí eles, número baixíssimo, até com caixa alta, né? Letras maiúsculas. A menor média de passes certos do campeonato é do Goiás, com 273 passes certos por jogo. O Palmeiras acertou 258, ou seja, 15 passes a menos neste jogo do que a média do time que passa menos no campeonato, no caso o Goiás, né? O que esses números significam? Então eu vou fazer um vídeo aqui, falar um pouco sobre, assim, bem por cima, tá? Bem introdutória ali, como ler um pouco estatísticas de passes, porque isso é uma coisa que cada vez mais aparece ali quando se comenta, número de passes, percentual de acerto, sei lá o que, e muitas vezes as pessoas não têm um parâmetro, o que é bom, o que é ruim, porque no final das contas você vê, Palmeiras com 76% de acerto de passes, isso parece bom, é um número bem alto, né, 76%, não, parece um número alto, né, e daí vai a conta Análise Verdão e diz que esse número é baixíssimo, será que é mesmo? Na verdade é mesmo, sim. Tá? O perfil Análise Verdão está correto. O número 76% de acerto de passes é um número muito baixo. Por quê? Aí que tá. Porque parece alto, mas não é. Você tem que pegar a estatística, o número é alto, 70% de alguma coisa, 76% de alguma coisa, em geral é muita coisa, né? Mas você tem que transportar para uma situação de jogo, para você entender. Este vídeo aqui eu estou falando só das estatísticas de passes, tudo, e é claro que para fazer uma análise real e profunda de um jogo tem que ir muito mais além disso, tá? Só estou falando uma introdução ali, um ponto de partida, tá? Para quem quiser começar a entender um pouco. E, como disse, vou botar alguns links ali de estatísticas deste jogo, Palmeiras e Grêmio, até para depois vocês brincarem um pouco de mexer nas estatísticas e conferir as coisas, porque isso também é legal para vocês mesmo irem descobrindo. Por que 76% de passe é pouco, apesar do número soar alto? Tá? Vamos transportar para a situação de jogo. 76%, um ponto percentual acima de 75%, certo? Então 75%, vamos pegar 75%, que é o número que vai dar para fazer um desenho bem claro da situação. 75% equivale o quê? A 3/4, né? Então, significa que, na média, a cada 4 passes que o Palmeiras dá, o Palmeiras erra 1, né? Isso é pouco, isso é muito pouco. Então o Palmeiras acerta 3, erra 1. Essa é a média do jogo, né, que o Palmeiras fez. Agora pensa numa situação de jogo em que você tem que construir uma jogada, você pega a bola, recupera a bola e tem que construir uma jogada, e você, em média, a cada 3 passes que você acerta, você erra 1. Ou seja, você não consegue construir com 3 passes você não constrói uma jogada. Você tem que ter um número muito mais alto. Até porque você vai considerar 3/1 é a média, né? Mas a situação de jogo real acaba criando até situações diferentes. Em algum momento você vai lá e acerta 5, 6 passes e até consegue criar uma jogada legal. Tudo. O Palmeiras até fez um gol bem trabalhado. O gol do Palmeiras até bem trabalhado. Então você consegue ali, em algum momento, fazer 5, 6, 7 passes, você constrói uma jogada. Tá? Agora, se a média ficou de a cada 4 você erra 1, significa que se você teve uma jogada de 7, 8 passes certos, o que é normal, porque às vezes você sai na bola, o Everton, goleiro, passa pro zagueiro.
que passa pro zagueiro, que passa pro lateral, que passa pro volante, que devolve pro zagueiro. Tem algumas jogadas que não sai do lugar, mas vai acertando o passe ali, né? Então, se você acertou 7, 8 passes em alguma jogada, significa que em outras jogadas você faz um passe e erra. Você fez acertou 2 passes e depois você já acabou perdendo a passe, errando o passe. Teve jogada que você pegou logo de cara, o primeiro passe que você tentou, você já devolveu a bola para o adversário, de alguma forma. Tem ainda jogadas que você nem erra passe, né? Se você finalizou a jogada, você não errou passe nenhum, você perdeu a posse de bola porque você mandou a bola para fora e virou tiro de meta, mas então não é um passe errado, é uma finalização. Ou porque você foi desarmado, então você foi desarmado, você não perde, você não erra o passe. Então a quantidade de passes que o Palmeiras errou foi muito grande. O Palmeiras não conseguia acertar uma sequência de passes consistente. Assim, conseguiu acertar algumas, mas teve poucas sequências de passes no jogo. Ou seja, o Palmeiras não conseguia ficar com a bola no chão. Se o Palmeiras ainda tivesse o Maradona que pega a bola se driblando todo mundo, ainda pelo menos cria alguma coisa, né? Porque daí, ou então aqueles jogos de criança que tem um cara que é meio repetente na escola, 2 anos mais velho que o resto da criançada lá dele, pega a bola se driblando todo mundo, até vai lá. Mas futebol de verdade, futebol profissional, não é assim que funciona. Então o Palmeiras errava muito passe. O Palmeiras não conseguia criar jogadas, o Palmeiras não conseguia ter uma construção de jogadas com 76% de passe, porque esse número não é bom. Esse número soa alto, mas não é bom, na verdade, porque significa que você não consegue ter muitas sequências de jogadas ao longo do jogo. Você não está construindo. No final das contas, o Palmeiras teve 2 finalizações certas no jogo. Além disso, a gente vai ver que não só o percentual foi baixo, como a quantidade de passes totais foi baixa, como o Análise Verdão aqui apontou, né? Eu vou falar do Grêmio também, tá? Tô falando do Palmeiras primeiro, eu vou pro Grêmio depois, tá? O Palmeiras 258 passes, né? Muito pouco passe. Desses 58 passes, daí você vai numa outra estatística aqui do site Who Scored, tudo aqui embaixo no link. Onde foram os passes do Palmeiras? Para onde foram os passes do Palmeiras? Quer dizer, qual foi o alvo do passe? Onde estava o jogador que deveria receber o passe? Tá? 98 passes do Palmeiras tiveram como alvo o jogador, o recebedor do passe estava no terço defensivo do Palmeiras. Estava na defesa do Palmeiras. Passe ali que foi de zagueiro para zagueiro, volante, devolve para o goleiro, alguma coisa assim. Tá? 184 passes, mais da metade, foram no terço intermediário do campo, ou seja, aquela parte ali da intermediária para frente do Palmeiras e até a intermediária do Grêmio. E apenas 77 passes tiveram como alvo, ou seja, o Palmeiras tentou alcançar alguém que estivesse no ataque, no terço ofensivo, ou seja, na região de ataque do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras só ficou tocando a bola no meio de campo, tocando a bola de lado, né? E o Palmeiras não buscava alguém avançado, né, alguém que estivesse no ataque, só 77% dos passes. E se você for brincar aqui no site que dei o link aqui, você vai ver que alguns dos passes, por exemplo, teve um dos passes que tiveram como alvo um jogador no ataque, do Palmeiras, e um desses passes saiu da meia-lua do gol do Palmeiras, da área do Palmeiras. Foi um chutão do Everton. E vários outros passes saíram do terço defensivo do Palmeiras para o ataque. Ou seja, é chutão. Né? Pode até ser um lançamento, pode até ter alguma lógica naquele momento do jogo, alguns deles, pode até ter um jogador que está se projetando livre, mas alguns chutões, inclusive, ali nesse meio aí do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras não criou nada, o Palmeiras não teve a bola no pé, porque errou muito passe, então não conseguia construir jogada, e além de tudo, muitas vezes, quando se trocava passes, era no meio de campo. Então, assim, o pouco passe que o Palmeiras fez, quase tudo no meio de campo, não conseguia ali avançar mais. Tá? Então, aí um retrato ali um pouco dos passes do Palmeiras. Então, o que é um índice bom de acerto de passes? A gente vai para o Grêmio agora. Né? Por isso eu falei, 76% de passes é pouco. O que é bom? Então, o que é bom, daí pode variar um pouco de acordo com o estilo do time. Então, por isso que a análise de jogo, a análise dos números é legal, mas você tem que projetar ela, imaginar ela, o que ela está refletindo no campo. Você tem que ver o jogo, você tem que ver o campo, você não pode só ficar no número. Tá? Normalmente é considerado que mais ou menos de uns 85% a 90% é um índice de acerto de passe bom para um time muito vertical. Tá? Vou pegar um estereótipo aqui, tá? Um estereótipo assim, bem claro assim, para visualizar fácil. O Liverpool do Klopp.
Tá? É um time vertical, um time que pega a bola e não fica enrolando ali, vai lá, vai direto, tudo. 90% de acerto de passes ali é um índice de 85 a 90, é um índice razoável para um time desse. Porque como são jogadas muito verticais, são jogadas em que troca-se poucos passes. Então, em poucos passes a jogada já termina. Já termina porque houve um erro lá na frente, porque você chegou no ataque, onde a defesa adversária está mais postada, então a chance de você errar o passe é maior, né? Porque já está mais congestionado, ou porque você finalizou a jogada, alguma coisa assim, então a jogada acabou, tá? Então, uns 85 a 90% ali tá bom. Se for um time mais estilo Barcelona do Guardiola, que pega a bola, toca, daí é um time que fica muito com a bola no pé, fica ali, retém a bola, troca muitos passes até achar um espaço, daí esse índice tem que ser de 90 a 95% de acerto. Tá? Então depende da característica do time ou depende da proposta do time naquele jogo. Tá? O que pode ser, a gente pode considerar um índice bom. E assim, se eu estou falando índice, se eu tô falando parâmetros básicos ali, tá? Porque assim, tem outras coisas que você vai ter que incluir ali, né? Tipo passes que levam à finalização, quantidade de passes para cada finalização, né? Tem vários outros parâmetros que você deve acrescentar. Estou falando só o ponto de partida, que é o número de passes certos, né? O percentual de acerto de passes, aliás. O Grêmio teve 63% de posse de bola no jogo. Tá? O Grêmio teve 504 passes, que é basicamente o dobro do Palmeiras. Né? O Palmeiras teve 257 passes no total, passes certos, então o dobro disso daria 514. O Grêmio teve 504, então só 10 passes certos a menos do que o dobro do Palmeiras. Né? Então o Grêmio ficou muito com a bola no pé. O índice de acerto do Grêmio, 86%. Então é bom, 86% mais ou menos. Se fosse o Grêmio lá de 2017, era bom, era um Grêmio agressivo, né? Era um Grêmio muito agressivo, mais vertical. Então, isso daí tá meio dentro do parâmetro. Para o Grêmio de hoje, que é um Grêmio que toca mais a bola, não tá horroroso, mas podia ser um pouquinho melhor. Tá? Não é ruim, mas podia ser um pouquinho melhor, tá? Porque o Grêmio de hoje é um Grêmio mais lento, é um Grêmio que toca um pouco mais a bola, é um Grêmio que é menos vertical, é um Grêmio que finaliza menos, um Grêmio que pressiona menos, um Grêmio que coloca menos dificuldade ao goleiro adversário, tanto que o Grêmio fez 2 finalizações certas no jogo. O Palmeiras, aliás, também fez 2, tá? Então cada goleiro sofreu um gol e fez uma defesa nas bolas que foram em direção ao gol. Tá? Então o Grêmio de hoje já é um Grêmio mais lentão, é um Grêmio mais pesado, tudo. Não é aquele Grêmio lá que a gente estava acostumado a ver. Tá? Então, esse Grêmio ali podia ter um índice de acerto um pouco mais alto, né? Porque esse time não tocava muita bola, mas assim, no final das contas acabava errando e não traduzia isso em muitas finalizações. Tá? Pelo estilo que o Grêmio está jogando, talvez a gente pudesse esperar um índice de acerto um pouco maior, na casa de 90 e pouquinho por cento, tá, de acerto. Ou então que esse Grêmio, com esse índice que tem aqui, fosse mais vertical. Né, finalizasse mais bombardeio, tudo, porque você está sufocando. E claro, é inevitável, quando você está sufocando, você está pressionando, também significa que em alguns momentos vai errar, porque você está fazendo cruzamento, você está fazendo passe em profundidade para tentar achar o atacante ali infiltrando, e daí vai ter uma perna de zagueiro para desviar em alguns momentos, vai ter a cabeça de zagueiro para tirar, e daí você acaba errando porque são passes mais difíceis, né? Então o índice baixa. Se o Grêmio tivesse com 86% ou mais, fosse mais vertical, tivesse martelando o Everton, tá ótimo, tá beleza, não acho que não teria o que reclamar, mas do jeito que tava, podia ser um pouco melhor, um Grêmio muito lento, também acho que errou um pouco mais, mas o Grêmio teve umas vantagens. Por exemplo, aqui na quantidade de passes, pela zona do campo, tá? O Palmeiras eu falei, né? 98%, número absoluto, não é porcentagem, né? 98 passes no terço defensivo, na sua defesa, do campo, da sua intermediária até a sua linha de fundo, até seu gol, e 77 passes da intermediária do Grêmio até o gol do Grêmio. Ou seja, o Palmeiras teve como alvo, né, procurou fazer mais passes para companheiros, o palmeirense procurou fazer mais passes para companheiros que estavam na defesa do Palmeiras do que para companheiros que estavam tentando fazer o gol. O Grêmio foi bem diferente. O Grêmio teve 344 passes no intermediário ali. Tá? Mas se a gente comparar a quantidade de passes na defesa e no ataque, daí já muda bastante. O Grêmio teve 79 passes em que o alvo do passe, né, o recebedor, o jogador do Grêmio que recebeu o passe, estava na defesa do Grêmio.
né? E teve 210 passes em que o alvo do passe, o recebedor, estava no terço ofensivo do campo. Então, o Grêmio tentou trocar muito passe lá na frente. O Grêmio estava presente na área do Palmeiras, né? Quase o triplo de passes da intermediária da intermediária do Palmeiras até o gol do Palmeiras, e quase o triplo de passes ali do que na sua defesa. Então o Grêmio saía jogando, não ficava perdendo tanto tempo tocando a bola lá atrás e chegava lá na frente. Até por isso até fez o gol, né? O gol sai no escanteio, mas o gol sai, é aquele bem gol, é tipo o gol assim, você não tá conseguindo criar muito, mas você fica ali na área, você fica ali perto da área, você não tá conseguindo criar muito. O Grêmio acabou conseguindo escanteio, e desse escanteio sai o gol. Porque quando você fica muito tempo presente na área do adversário, isso é culpa do Palmeiras, que também chamou o adversário, e o próprio Luxemburgo falou, não precisava fazer o segundo gol, não precisava fazer o segundo gol, precisou, né? Tanto que não ficou com 1-0 só, não funcionou, né? Mas o Grêmio também não estava conseguindo criar muito, mas de qualquer forma estava presente lá na área do Palmeiras. Isso mostra que, bom, pelo menos o Grêmio tentou fazer o gol. O lado negativo, trocou muito passe lá na zona de ataque para pouca finalização. 13 finalizações ao todo, só 2 no alvo. Então tá faltando um pouco de qualidade ali nessa troca de passes ofensiva do Grêmio, porque ela tá com muita quantidade, mas gerando poucas finalizações, poucos lances de perigo, tá? Mas isso aqui foi só um apanhado aqui, bem ponto de partida aqui, comentando os números, porque eu troquei uma ideia aqui no Twitter, foi uma conversa legal também. O Análise Verdão, eu até comentei o Twitter aqui do Análise Verdão, eles até responderam tudo, e queria também agradecer ao Vitor Branco Alves, que é atuário, mas ele também, e como atuário, ele tem uma formação forte ali em estatística, também até troquei ideia com ele ali, me ajudou a visualizar melhor alguns conceitos de estatística ali que eu até estava visualizando, acho que certo, mas estava explicando errado e estava levando a resultados errados, então ele me ajudou bastante ali para não falar tanta bobagem, mas é isso, tá? Então, aí um apanhado de como ler assim, os números de passes no jogo, né? De o quanto o passe pode ser produtivo, o que é um patamar bom de troca de passes, né? Isso que tem que ser visto. E que às vezes o número de 77% de passes trocados, tá acertando bastante. 77% dos passes acerta? É pouco. É pouco, porque se você põe na realidade do jogo, significa que a cada 4 passes você erra 1. E fazer isso significa que na média você tem poucas situações em que você está construindo uma jogada, em que você tem que trocar vários passes. A não ser que você tenha algum jogador que seja um gênio, que ele sem trocar passe nenhum faz a jogada sozinho e sai driblando todo mundo. Mas não acontece isso, a gente sabe, tá bom? Então é isso. Então, se gostou, dá um joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom?